O assunto é a Amazônia. Após chamar a atenção do mundo todo com as queimadas, nós, aqui do Portal Morada e Painel Paulista, vamos conversar com o documentarista Pedro Saldanha Werneck, que está em Rondônia, direto do olho do furacão, e vai contar um pouco pra gente como está a situação por lá. Pedro, qual foi a realidade que você encontrou ao chegar na região amazônica? Bom, a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi direto para o aeroporto, a gente alugou um avião. Ao decolar, a gente já viu muita fumaça, muito difícil realmente de voar, quase que o voo foi cancelado, quase que tivemos que voltar para o aeroporto. Os voos maiores do aeroporto foram cancelados nesse dia, e em direção ao objetivo que a gente estava indo, que era Abunã, que é onde estava pegando fogo no dia anterior, o pessoal da Greenpeace estava lá, muitas outras agências internacionais fizeram imagens lá. A gente chegou um momento que estava cercado, completamente cercado de fumaça, era tudo branco, você não conseguia ver nada. Mas aí chegou em Abunã, a gente conseguiu ver a realidade lá, a vegetação da floresta amazônica ali, que é uma vegetação já de uma área de transição, né, já de uma região sul da Amazônia, e ali estava bem difícil mesmo, muito fogo. A gente viu mais fumaça, porque a gente não conseguia descer muito com a aeronave, porque estava com pouca visibilidade, e ao retornar a gente teve que usar a BR 364 como referência. Hoje a gente foi investigar por terra a mesma região. E aí hoje já começaram a cair umas chuvas, a gente chama de chuvas de temporal. Então a chuva deu uma apagada, olhando pelo satélite do INPE, o satélite que tem as informações dos hotspots. Você vê que já diminuiu bastante, apesar de você ter ainda uma região perto da estrada, que você ainda tem um fogo pequeno num tronco ou outro, mas não é o que a gente viu ontem. Então hoje a gente foi pela estrada para investigar, mas a gente só viu realmente fumaça, cinza e pequenos focos em troncos. Já era uma realidade diferente por causa da chuva que está chegando na região já. Algumas fontes jornalísticas disseram que essas queimadas não são recordes históricos. O que você pensa sobre isso? Olha, eu tenho mais de 30 anos de Amazônia. Eu vim nessa região com meus pais desde que eu era literalmente criança. E eu já vim nessa região desde 1988. Eu estou voltando nos mesmos locais. Eu posso dizer com toda certeza que você teve períodos muito barra pesadas de fogo, que foi no final da década de 80 e no início da década de 90. Em 96, 98 foi terrível. Em 2010 nós tivemos a Grande Seca, o que é um momento peculiar, porque na Grande Seca você tem outros tipos de fogo, é um desequilíbrio. Agora, o que aconteceu nesse ano e que causa maior confusão é que você teve a queimada muito antes do período normal. Ao comparar datas, causa confusão, porque 2010 foi um momento peculiar. Nós estamos com um período um pouco seco aqui nessa região, realmente um pouco mais seco, mas não se compara nem um pouquinho, nem 10% com 2010. Então, ao comparar o período de agosto, que não é o período de pico de queimada, é setembro, você fica confuso. E você não pode se esquecer que houve o momento, em 10 de agosto, que está bem claro, acho que tanto na mídia e documentado, que teve o Dia do Fogo. Foi promovido a grande período de queimada. Então, quando você se faz uma campanha em queimar a Amazônia, o resultado é esse. E não é só isso, não. Tem mais um dado importante. Quando você verifica desmatamento em recorde, você já sabe que a queimada é o próximo processo, porque a queimada é o fim do ciclo de desmatamento. O governo federal, todas as instituições, têm todas as documentações suficientes para autuar os causadores desse fogo. E o que seria esse Dia do Fogo? Bom, o Dia do Fogo foi quando foi promovido queimada na Amazônia na BR-163. Ou seja, eles indignados... Que foram envolvidos os ruralistas. Exatamente, foram os ruralistas indignados. Falaram assim, não, agora não vamos pedir permissão, vamos todos fazer. Mas esses dados foram vazados, foi promovido e o resultado foi visto não só pelos satélites, mas pela estação espacial. Você vê o fogo do espaço. Não tem como esconder hoje em dia. Não é porque na década de 80 e 90, na época da minha mãe, Paula Saldanha,
Quando começou a fazer esse tipo de trabalho, realmente era difícil. Em 1988 e 89, eu pequeno fui no INPE e era ainda fitas de rolo. Os dados de alta resolução ainda eram guardados em fitas magnéticas de rolo. E mesmo assim eles já estavam desenvolvendo tecnologias para poder ter esse tipo de precisão de agora. E a gente também acompanhou aqui a Operação Curupira. A Operação Curupira foi até hoje a maior operação na Amazônia para desarticular todo esse estilo e processo de desmatamento, que começa com a derrubada da madeira, o empilhamento da madeira, deixar secar a madeira, e aí é que veio a proposta do Dia do Fogo, falaram assim, vamos queimar logo, então queimaram mais cedo. E depois que eles jogam fogo, tem a pico de queimada. Então a queimada é só o final. Tudo está se vendo desde antes, desde o momento da derrubada. Isso é bem claro. Todo ano faz-se a comparação dos dados de derrubada, essas mesmas áreas são monitoradas, e depois, os áreas de chamados hotspots, que são as áreas de queimada, se você põe um dado, layer, um sobre o outro, comparando os dados, vai ter a mesma área que foi desmatada, foi a mesma que foi queimada. E quando você diminui a pressão atmosférica, você diminui a umidade na atmosfera, tacando fogo aqui e ali, aí existe o risco, sim, de uma floresta que não é normal o fogo, não é comum a Amazônia pegar fogo. A Amazônia, porque você pode tirar características da Amazônia, da floresta amazônica, e ela acaba pegando fogo. Mas se você taca fogo ali, aqui, num pasto ali, é pasto, é estrada, aí já não é mais Amazônia. A floresta amazônica é mata contínua. E a mata contínua, ela é úmida, ela abriga a umidade no solo, nas copas das árvores, entre as copas e o solo. Quando o fogo chega até lá, durante milhares de anos, o fogo do cerrado, o que no cerrado é tradição, é comum, é normal ter o fogo espontâneo no cerrado, ele normalmente é contido na floresta amazônica. Por isso que a floresta amazônica é como é, porque o fogo não chega até lá. E você tem fogos espontâneos na Amazônia? Sim, mas os dados são dados científicos do IPAN, do INPE, são dados, 30 anos de pesquisa na Amazônia dizem que você pode ter fogo espontâneo de 500 e 500 anos no mesmo lugar. Então não é uma floresta que pega fogo sozinha. Você tem que derrubar a madeira, você tem que empilhar a madeira, deixar secar e tacar fogo. Ou seja, isso custa dinheiro. Não é o pequeno produtor. Eu fui num pequeno produtor hoje, ele disse o seguinte, olha, por que eu vou tacar fogo na minha própria produção, no meu pasto? É a comida do meu gado, tem só 120 cabeças. Eu vou estar queimando dinheiro. É burrice. Isso é grande produtor que mora em Brasília, em São Paulo, que acha que é mais fácil tacar o fogo. Porque ele está lá, não está vendo? Não são os filhos dele que vão estar com problemas de respiração. A gente foi no hospital aqui, são mais de 30 mil pessoas, adultos e crianças com problemas respiratórios, inflamações respiratórias. Eu mesmo estou com a boca seca, nariz seco. É horrível. Isso porque é uma coisa inconsequente. Lucro imediato. Não há outra desculpa. Não é um... O fazendeiro falou, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar e vou tacar fogo. Ele não sabe como fazer. Ele não sabe outra forma. São 30 anos de Amazônia e 30 anos, final de agosto, início de setembro, o auge de setembro, existe o mesmo problema. E vai se repetir até que o governo federal, as instituições internacionais de todos os países façam uma decisão e fale, não mais o desmatamento, não mais a queimada, desmatamento zero. Esse grito já é antigo e eu repito, desmatamento zero. É muito importante isso. Então você acredita que o governo está fazendo vista grossa diante da situação? Olha, mais do que isso, eu acho que vista grossa outros governos fizeram, de diversos outros partidos, nem vou discutir isso aqui. Alguns fizeram vista grossa, tiveram outras decisões, mas existiram ações concretas. E ações concretas foram após a Operação Curupira, que diminuíram altos índices, 10 vezes do que era anteriormente, para índices recordes muito baixos. E esses índices só chegaram com ações de identificação por satélite e autuando os fazendeiros. Muitos deles não pagaram e acabaram sendo anistiados até há pouco tempo. Várias vezes nós vimos isso com esse governo. Então, vista grossa é você não fazer nada.
Acho que é uma ação de desmantelamento do sistema de fiscalização, que é único no mundo. Se cogitou sexta-feira, o nosso ministro cogitou contratar a empresa desses microsatélites americanos para fazer esse trabalho. A gente tem de graça, feito pelo INPE. São marcações de arquivos digitais que mostram, olha, está tendo desmatamento ali. Olha, vai ter ali um primeiro foco de queimada. Está só esquentando a terra. E depois, você está vendo a queimada. E agora com a chuva, você olha as informações, está esfriando. Está tudo disponível. É de graça. É maravilhoso. E funciona. E o que nós temos que fazer é mandar forças do governo ou de quem quer que seja a mandar, terminar ou concluir o processo de fiscalização, que é mandar a multa, mandar a conta para essas pessoas que estão desmantelando e destruindo a Amazônia. É isso que nós temos que fazer. Não é apenas mandar aviões para apagar um fogo ali aqui, não é apenas tentar, como até o próprio presidente francês sugeriu, plantar parte da Amazônia. É claro que plantio é interessante, mas é para conter, né, o fogo, ou para você conectar áreas de biodiversidade que ficaram isoladas com fogo. Mas a Amazônia só é Amazônia porque ela é natural. Então, a primeira ação é não queimar, não destruir, não devastar. Aí você pode pensar em alguns projetos de reflorestamento, sim, que tem que ser diversificado, consorciado com espécies nativas. Porque se você botar eucalipto em tudo, você vai secar a terra, secar o solo e vai acontecer de novo. Então tem muito oportunismo, tem muita visão capitalista. Num momento de processo de restauração da própria natureza, a Amazônia se regenera, sim. Só que ela se regenera numa área onde ela não está completamente destruída. Se você tem uma clareira pequena, a Amazônia vai se regenerar. Ela vai acabar se regenerando, ela se recupera. Demora, mas ela se recupera. E é isso que a gente tem que fazer, estancar a destruição e fazer o máximo possível para que elas... E usar a área que já está destruída de forma inteligente. Tem tanta forma nova de agricultura, tem tanta forma boa de agricultura que é mais inteligente, que permite não entrada para áreas de floresta. Isso ainda é um método antigo. Você sabe que há 30 anos atrás, uma portaria do INCRA permitia que qualquer um que fosse na Amazônia, que não era terra de ninguém, devastava e depois você ia lá no INCRA e pegava o título da terra. Então esse pensamento, de uma certa forma, perdura até hoje. Então a lei já não existe mais, mas o pensamento ainda existe. Muita gente ganha muito dinheiro fazendo a destruição e depois tentando vender a terra. Especulação de terra. Ou então eles registram uma área e falam, estou legalizado, eu vou queimar isso aqui. Mas acabam queimando uma área 3, 4, 5 vezes maior. Os especialistas estão afirmando que os danos causados à região amazônica com esses incêndios são irreversíveis. O que você acha disso e quais seriam esses danos? Pois é, então outro trecho que eu fui hoje foi um trecho, porque quando você tem vamos dizer, a gente chama de serrapilheira, que são as folhas e madeiras que caem da floresta e formam o solo. Essa região perto de Manaus pode chegar a 5 metros, mas perto de regiões de transição, ou seja, a floresta amazônica ela é densa e ela é outro tipo de vegetação. Aqui ela é semidecidual, ou seja, ela já está transitando por uma área diferente que faz a transição para o cerrado. Então, essa camada é mais fina, aqui em Rondônia, no norte do Mato Grosso e no sul do Pará. Se você tira, destrói, queima e tira matéria orgânica, o que sobra é areia. E eu relembro o documentário feito pela minha mãe, em 88 e 89. Foram uma série de 3. O primeiro foi SOS Amazônia. A gente até repetiu esse nome para documentários dos expedições. O segundo foi Desertos da Amazônia. Olha só, 30 anos atrás. E o terceiro, Soluções. O que pode se fazer? E esse terceiro, eu me lembro direitinho, eu era bem jovem, a gente estava indo produzir
o povo do Acre fazendo um trabalho maravilhoso, e Chico Mendes, o trabalho de Chico Mendes, que fazia o empate, né, que era a proteção, o abraço às árvores, impedindo a derrubada. E logo antes da gente chegar lá, a gente ia pegar o avião, ele foi assassinado. E minha mãe decidiu fazer a reportagem mesmo assim. E outras pessoas são assassinadas sempre. É um ciclo. E Irmã Dorothy foi assassinada. E você vê a placa dela, estão com marcas de balas. E várias e dezenas de outras pessoas, porque é até a nossa culpa, porque a gente acabou ajudando iniciativas locais, onde outras, tanto ONGs e outras pessoas acabaram levantando a voz, e essas pessoas estão sofrendo porque elas não têm apoio direto. Elas estão na ponta, elas estão na linha de frente. E hoje estão sendo assassinadas. No Brasil, é o maior número de assassinato de ativistas ambientais do planeta. Se eu não me engano, no Brasil, Guatemala, o Brasil é um país da América Central, mas o Brasil é um dos líderes. E isso é um absurdo, ainda mais na situação que a gente está agora. Tem que ser feito alguma coisa. Pedro, para encerrar, o mundo voltou os olhos para o Brasil, né, com essa situação, com a fumaça que atingiu outros estados, outras cidades. Comenta sobre a sua decisão de pegar um avião e ir para a Amazônia. Eu decidi fazer alguma coisa, eu entrei em contato com algumas TVs internacionais e eu tive sorte de fazer a produção para uma TV francesa. Eles toparam o desafio, vieram para cá, e essa decisão foi mútua. Eu não teria condições financeiras hoje em dia. Quem é da cultura, quem é do cinema, qualquer produção cultural hoje em dia sabe que no Brasil tudo está sendo sabotado, não existe verba. Inventaram um monte de fake news. Nosso trabalho é importante, trabalho de cultura. Ninguém vive só de bolsa de valores, cultura é essencial. Então, eu acho que tem que ter um movimento muito forte de pessoas que se preocupem, mas tem que se preocupar mesmo. Não pode achar que pequenas ações são sempre boas, tá? Não é essa a questão, mas tem que ser mais. E tem mais, né? A gente tem que regenerar o planeta. Então você tem aí a permacultura, a agroecologia, o Ernest Gorst, que mostra que você pode ter produção agrícola regenerando a terra, regenerando a área, onde você pode produzir madeira, você pode produzir alimento sem destruir. É só usar a cabeça e ciência. Sem abdicar de ciência, a humanidade não vai para frente. De repente o planeta continua, mas a humanidade, quando a gente defende o ambiente, ser o maior, o habitat, o homem está perdendo o seu habitat. O habitat natural do homem é o meio ambiente, a natureza que está à nossa volta. É a Amazônia, tem os povos da Amazônia, eu comentei sobre Chico Mendes, tem o povo do Cerrado, você tem o povo dos Gerais, você tem o povo do Sudeste, os ribeirinhos da Amazônia, você tem os caiçaras. O Brasil é tão diverso, tão bonito, tão diversidade cultural. Para que alguém vive de dinheiro, alguém come dinheiro? Você consegue viver através da sua relação de sintropia com o planeta. Você corta esse cordão umbilical, quem vai morrer é o homem. O planeta dá um jeito aí de sobreviver. Pode sobrar só barata, mas o planeta vai continuar aí. A gente é que vai acabar, é uma forma de suicídio coletivo da humanidade, esse pensamento que está sendo aplicado na Amazônia de hoje.